Oi, eu sou o Joel e eu vou falar um pouquinho sobre filosofia maquiaveliana usando uma questão do Enem de 2019. Eu vou discorrer um pouquinho sobre essa filosofia depois de eu ler o enunciado e as alternativas dessa questão. E bom, para Maquiavel, quando um homem decide dizer a verdade pondo em risco a própria integridade física, tal resolução diz respeito apenas à sua pessoa. Mas se esse mesmo homem é um chefe de Estado, os critérios pessoais não são mais adequados para decidir sobre ações cujas consequências se tornam tão amplas, já que o prejuízo não será apenas individual, mas coletivo. Nesse caso, conforme as circunstâncias e os fins a serem atingidos, pode-se decidir que o melhor para o bem comum seja mentir. O texto aponta uma inovação na teoria política na época moderna expressa na distinção entre a. Idealidade e efetividade da moral, b. Nulidade e preservabilidade da liberdade, c. Ilegalidade e legitimidade do governante, d. Verificabilidade e possibilidade da verdade, e. Objetividade e subjetividade do conhecimento. Bom, no texto, para Maquiavel, quando um homem decide dizer a verdade, ele põe em risco somente a própria integridade física. Só ele vai sofrer as consequências do que ele acabou de falar. Mas, se um governante diz a verdade, ele põe em risco a integridade de todos aqueles que ele representa. Todos os cidadãos que ele governa vão sofrer as consequências da verdade que ele disse. Então, para ele, a melhor opção em prol do bem comum, do bem maior, seria a mentira. Por quê? Porque a filosofia maquiaveliana é marcada pela distinção entre o dever do cidadão comum e o dever de governante. A lógica e a decisão de um cidadão comum não podem ser aplicadas à lógica governamental, porque a responsabilidade de um governante é com o governo. Portanto, ele tem que levar em conta a efetividade das suas ações, mesmo que elas contrariem a moral ideal. Ou seja, a melhor opção para o bem comum é mentir para atingir o bem comum. Em outras palavras, a virtude ou a eficácia política do governante está fundamentada na sua capacidade de se antecipar às imprevisibilidades da história e tomar medidas eficazes que se distinguem da moral tradicional. Então, a alternativa correta seria A, porque ela fala sobre idealidade e efetividade da moral. As outras alternativas estão erradas porque nenhuma delas apresenta uma distinção relevante no pensamento de Maquiavel. Nenhuma delas se encaixa com a filosofia que ele apresentava. Efetividade da moral se encaixa muito bem no bem comum, que seria mentir, que seria a efetividade, a eficácia dessa quebra, dessa mentira, a eficácia que a mentira traria para o bem comum, para o prol de um bem para toda a nação. E bom, eu espero que vocês tenham entendido um pouquinho mais sobre filosofia maquiaveliana. E é isso. Muito obrigado pela atenção.